chegamos a Gênesis 7, né, onde fala sobre quando Noé e sua família entraram na arca e o dilúvio, que é o juízo de Deus, né, pelo dilúvio. Alguns biblistas dizem que esse dilúvio ocorreu só lá naquela região, mas hoje, pelas documentações arqueológicas, se vê que foi em toda a terra. Agora imagine Noé quando estava construindo essa arca, né? Ele estava num lugar inóspito, num lugar onde as pessoas estavam depravadas, onde a violência reinava. Então ele estava num ambiente que totalmente colaborava para ele ser igual aos outros. Mas Noé achou graça, achou favor e misericórdia na presença do Senhor. Por que isso? Será que Noé não pecava? Será que Noé era perfeito? De jeito nenhum, Noé não era perfeito, mas o Senhor fala que ele era justo e ele consagrava a sua vida e as atitudes dele ele levava a Deus e isso brilhava nessa geração, isso era a luz nessa geração. E também como será que foi esses quase 100 anos que Noé construiu a arca? Como será que as pessoas o viam, falavam dele? Ele deve ter sido muito menosprezado, devem ter caçoado dele muitas vezes. Então o ambiente deve ter ficado mais inóspito a ele também. E com certeza para sua família junto, né? Porque estava ajudando ele ali. Então a gente vê que não é fácil, mas o prosseguir, se manter puro é muito importante. E antes de eu começar a relatar mais o capítulo, eu gostaria também de enfatizar uma coisa. Entre Gênesis 6 e Gênesis 9, e se vocês observarem a palavra Senhor em todo o Velho Testamento, ele está em caixa alta, toda a palavra, porque aqui significa o nome de Deus. E o nome de Deus, ele tem várias traduções no hebraico. Por que várias traduções? Como Deus se apresenta naquele momento, a tradução vem daquele jeito, né? Então, aqui entre Gênesis 6 e 9, fala muito de Deus Elohim e de Deus Yahvé, que é Senhor. Elohim relata mais os feitos do Senhor no dilúvio. Então, aqui é como se é na parte do juízo de Deus. E Yahvé, o nome está mais voltado ao relacionamento de Deus com o seu povo. E mais para frente, quando a gente for lendo, a gente vai ver outras formas de Deus, o nome de Deus e conforme ele opera naquela data. São coisas assim muito importantes, porque Deus se revela mediante também a circunstância que nós temos, né? E o que nós vemos também aqui? Que já começa falando que Noé, ele era o único justo que observou diante de Deus no meio dessa geração. Já pensou, só tinha Noé, o único justo. Não fala nem, viu, da família de Noé. Fala assim, que Noé é justo e consecutivamente toda a sua família entrou na arca. E também sobre os animais, aqui expande mais a visão do Senhor ao dar o detalhe para Noé. Diz que era para entrar 7 pares de animais puros, macho e fêmea. Por que 7 pares? Porque iam servir depois do dilúvio para alimento e também para o holocausto, para a consagração. E a Bíblia ela é muito significativa por número 7. Olha, fala 7 pares de animais, pois fala de várias vezes 7 casais de ave, e também fala que vai acontecer o dilúvio depois de 7 dias. Lembra que eu falei que 7 é a completude, é quando se completa um ciclo, é quando se fecha, é quando tudo ali aconteceu. Então, o que esse 7 quer dizer? Que depois de 7 dias viria o dilúvio. Depois desses 7 dias completou a maldade que havia na terra, completou a desordem que havia na terra. Muitas vezes a gente fala assim, puxa, mas que injustiça matar todo mundo pela água. Eles estavam se automatando, eles estavam se degladiando. A vida era tão inóspita entre eles que não havia mais sentido de realmente, eles não tinham mais propósito de vida, né?
E também, se nós observarmos, a Bíblia é muito clara em questão da idade, né? Fala que Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. E aqui no versículo 11 é mais detalhe ainda, diz que assim, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Nesse mesmo dia, todas as fontes das profundezas foram abertas. Então, não só choveu, mas também como das profundezas brotaram águas. Uns dizem que o mar avançou, os vulcões entraram em erupção. Diz aqui que os biblistas, os historiadores, que houve um grande cataclisma, não sei se eu falei certo, cataclisma, tá errado. É cataclisma, tá errado. Mas depois a gente olha sobre a terra, tá bom? E a chuva caiu sobre a terra durante o que? 40 dias e 40 noites. Então, isso, o número 40 também tem o significado de passar por tribulação, sofrimento. A Bíblia fala que o povo no deserto ficou 40 dias e 40 noites, ficou 40 anos, desculpa. E outra coisa interessante é que até quarentena, quando a gente fala de quarentena, mesmo que a pessoa tenha que ficar 15 dias, 20 dias afastada, se usa a palavra quarentena, né? Então, é muito significativo esse número 40, a gestação da mulher, 40 semanas. E quem entrou na arca? Noé, seus filhos, sua esposa e as mulheres dos seus filhos. E aqui faz separação. Primeiro Noé, Sem, Jafé e depois a esposa e as esposas dos filhos. Alguns biblistas também dizem que essa divisão é devido a não ter contato para reprodução dentro da arca. Então todos eles entraram na arca. E quem fechou a porta da arca? Quem fechou a porta foi o Senhor, fechou a porta da arca. O Senhor, sabe, nós estamos hoje na era que chama a Era da Graça. A Era da Graça, a porta está aberta. O que significa isso? Hoje Deus se deixa achar por meio de Jesus Cristo. Ele se deixa achar por nós. Então hoje nós podemos achegar a Deus. Tem um versículo que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Porque ele ainda está perto. Mas um dia essa porta vai fechar e Deus vai entrar não mais como Javé, ele vai entrar como Elohim. E essa porta quem vai fechar é ele. E aí vai vir novamente o juízo sobre a terra. Então esse é o momento, né? De a gente se achegar a Deus e entrar nessa arca. De nós estarmos lendo aqui, ouvindo a palavra de Deus, é uma forma da gente entrar nessa arca, né? E diz que as águas, choveu então 40 dias e 40 noites, e as águas se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava até a montanha mais alta. Ela ficou, até as águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Olha, número significativo novamente, 7 metros. E aqui fala, enfatiza que todos pereceram. E desapareceu todos os seres. E também diz aqui que somente, e enfatiza novamente quem sobreviveu: Noé e os que com ele estavam na arca. Que nós todos aqui possamos estar cada dia na arca. E quanto tempo prevaleceu a água sobre a terra? 150 dias. Amanhã vamos ver a parte depois, quando a água vai diminuindo e eles saem da arca.